Qual é o plano inicial para nossas vidas? Para o homem, para a humanidade? Com certeza você um dia já parou, pensou, né, junto com a sua filosofia, sei lá, o que é que eu estou fazendo aqui? O plano inicial de Deus era que o homem exercesse o domínio, né, o governo, a autoridade sobre tudo que ele tinha criado. Quando ele criou, né, Adão e Eva, ele criou a natureza e disse, olha, vocês têm o domínio sobre tudo que vocês têm aí. Deem nome, administrem, organizem tudo. Né? Mas esse primeiro casal, ele não cumpriu essa determinação e entregou esse domínio, essa autoridade que ele tinha para o inimigo. Né? Então, a partir daquele momento, o homem perdeu a autoridade que tinha e resolveu, então, seguir seu próprio destino e ficou, então, longe, né, da presença de Deus, da autoridade, do domínio de Deus. Né? Essa responsabilidade foi passada para Deus, lá está escrito lá em Gênesis 2 e no Salmo 8 também. Então, esse momento, ele faz com que houvesse a separação, né, do homem com Deus. Isaías diz que os nossos pecados, eles nos separam da presença de Deus. E Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele diz que todos pecaram, todos nós pecamos, todos os homens pecaram. Né? E por isso nós não podemos mais estar junto a um Deus que é santo. A santidade de Deus não nos permite que um homem pecador esteja junto dele. Deus, então, querendo que nós voltássemos a essa presença dele, né, de santidade, de governo, de domínio, ele estipula algumas alianças, que a gente vai ver algumas somente. Né? Primeiro, né, diz que a maldade tinha tomado conta da terra. A maldade assolava toda a terra. E Deus então vê que um homem chamado Noé era o único que era justo, era o único que podia ser liberto dessa maldade. E ele convoca então Noé para fazer um grande barco. Vem um dilúvio sobre a terra e somente os descendentes de Noé escapam da morte e começam a repovoar a terra, em princípio com essa nova aliança que Deus tinha dado, né, com o símbolo do arco-íris. Então, esse povo começa a povoar a terra e novamente começam a surgir problemas, né, maldades, pecado novamente. O pecado começa a voltar a aumentar e Deus então encontra Abrão num lugar lá, na casa dele, junto da sua família, e diz assim, olha, você, Abrão, agora sai desse lugar aqui, desse meio desse povo aqui, e eu vou te levar para um lugar novo. E esse novo lugar você vai formar uma nova nação. E Abraão, então, sai confiando nessa nova aliança de Deus, que ele seria abençoado, toda a família dele, a casa dele seria abençoada, e ele teria uma nova nação, né, que aconteceu. Entretanto, esse povo ele não cumpriu com essa nova aliança, novamente, né? Novamente pecou, se separou da vontade de Deus e aconteceu que eles foram feitos prisioneiros, né? Escravos no Egito. Então, mais um homem é chamado, que é Moisés. Moisés, então, é chamado, é levantado por Deus como o libertador do povo. E para Moisés, após libertar o povo do cativeiro, ele entrega um conjunto de leis, de regras para serem seguidas. Essas leis e regras, elas seriam a nova aliança, né, que nós chamamos de os mandamentos de Deus, né? E essas leis são cumpridas até hoje por alguns grupos. Alguns grupos religiosos cumprem essas leis até hoje, né? Mas não foi suficiente. Essas leis não começaram a ser descumpridas, não foram cumpridas como Deus tinha ordenado, e Deus levanta profetas então para determinar então uma nova aliança. Jeremias diz assim: eis aí que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança. Apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as imprimirei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, Jeremias e Ezequiel também vai falar de uma nova aliança que Deus vai trazer, e essa nova aliança vai ser agora com um outro homem, que é o Messias, que é um libertador. Aí profetas como Isaías, Zacarias, Miqueias e o rei Davi vão falar sobre esse Messias, esse libertador, esse ungido que vai libertar o povo e trazer uma nova aliança. Jesus de Nazaré, ele cumpre todos esses requisitos ditos pelos profetas. E ele, no final do seu ministério, ele vai confirmar na última ceia para os seus discípulos, dizendo que ele é o mediador da nova aliança. Ele vai ser o mediador, ele vai ser, ele é a pessoa escolhida para mediar uma nova aliança de Deus com um homem, né? E essa verdade, então, ela é anunciada depois, posteriormente, pelo escritor de Hebreus, dizendo assim, ó, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então, Jesus Cristo, mediador da nova aliança. Só por ele, pelo sangue dele, nós temos agora livre acesso, nós somos santificados, somos libertos para chegarmos novamente perante Deus em santidade e novamente termos uma vida eterna, novamente estarmos em comunhão com Deus e termos a liberdade de chegar a Ele e conversar com Ele. E Paulo, né, concluindo agora, Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Jesus Cristo, reconciliador, autor da nossa fé, ele é o mediador da aliança do homem com Deus. Que nós possamos reconhecer isso, aceitar Jesus Cristo como Senhor, Salvador, Libertador, autor da nossa fé, para sermos reconciliados novamente com Deus e sermos participantes de uma nova aliança com Deus. Que Deus nos abençoe e seja sempre o garantidor dessa nova aliança.